Oi, 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 meus amores, tudo bem? Bom, hoje temos aula de ciências, educação física e português. Vamos para a nossa aula de ciências de hoje. Na nossa aula de ciências de hoje, o que a tia Fabiana pediu como atividade? Vocês tinham que pesquisar imagens de seres vivos e não vivos. Ah, eu tenho uma impressora. Podia imprimir, podia desenhar, podia recortar de livros velhos, tá bom? Imagem de seres vivos e não vivos. Vamos lá. Vamos relembrar o que são seres vivos e não vivos. Seres vivos são aqueles que têm vida, que respiram, né? Que nascem, que crescem, se reproduzem e morrem. Seres não vivos são aqueles inanimados que não têm vida, não têm vida. Por exemplo, os objetos, eles são seres não vivos, eles não têm vida. Foi produzido, ó, um objeto, um celular, uma tesoura. Então, é seres não vivos, eles não têm vida, não nasceram, eles não vão crescer e não vão reproduzir. Então, os seres vivos são os seres humanos, nós, as pessoas, os animais, as plantas, todos são considerados seres vivos. Vamos lá assistir uma pequena apresentação de slides sobre esse assunto. Vamos lá. Seres vivos e seres não vivos. Seres vivos. Definição: os seres vivos são seres animais e vegetais que existem na natureza. Na natureza encontramos vidas que existem. Os seres vivos são os seres. Definição: o que é seres vivos? São seres, animais e vegetais que existem na natureza. Então, os seres vivos, eles fazem parte da natureza, né? Do ecossistema. O que é o ecossistema? É um conjunto, mas no ecossistema tem tanto os elementos não vivos como os elementos vivos, tá? O ecossistema é o conjunto, a natureza em si. Vamos lá. Tem na natureza. Na natureza encontramos vida em diversos ambientes. Na natureza encontramos vidas em diversos ambientes. Quais são os ambientes? Aquático, né? Nos rios e lagos e oceanos tem vida, tem seres que possuem vida. Terrestre, nos bosques, nas cidades. Por exemplo, os peixes são seres vivos. Eles são encontrados no meio aquático, que é na água. Nos rios, lagos, tubarão, no oceano. As árvores nos bosques e são seres vivos. Nas cidades, o que a gente pode encontrar na cidade de seres vivos? A árvore, as pessoas, os animais. Então, os seres vivos podem ser encontrados no meio aquático, que é nos rios, nos lagos, nos oceanos, e no meio terrestre, que é nos bosques, na terra em si, na estrada. Seres vivos. Na natureza encontramos vida em diversos ambientes. Terrestre, aquático, rios e lagos, oceanos, bosques, cidades, estuários, planícies e grutas. Habitat é o... O que é habitat? Habitat é onde um certo animal ou um certo ser vive, ele habita, é onde ele habita. Por exemplo, o habitat é o espaço que esse ser vivo ocupa onde encontra condições de viver. Por exemplo, qual que é o habitat? Qual que é o lugar que vive os patos? Ele se encontra mais nas águas, né? Gosta de água. As tartarugas marinhas, qual que é o habitat dela? Qual que é onde que ela convive mais? No oceano, nas águas, nos rios, não é? Então, o habitat é onde os seres vivos se encontram, onde eles moram e encontram capacidade para viver. Por exemplo, o macaco nas florestas, as galinhas numa chácara, numa fazenda, né? Numa roça. Espaço que esse ser vivo ocupa e onde encontra condições para viver. Vamos mudar aqui. Vivos. Olha só, aqui tem exemplos nessa próxima página de seres vivos. Os animais, as pessoas e os vegetais. Esses são os tipos de seres vivos que existem. Os animais são considerados seres vivos. As pessoas são seres vivos. E os vegetais.
As plantas, as árvores, né? Porque elas nascem, crescem, reproduzem, que no caso dão os frutos, e depois de um tempo vai envelhecendo, né? Animais. Vamos Vegetais. passar. Realizam várias funções vitais. Ó, os seres vivos, eles realizam várias funções vitais. Então, para ser considerado ser vivo, ele precisa desenvolver certas condições. Por exemplo, eles se alimentam, os seres vivos se alimentam. O ser não vivo, esse grampeador, ele é um ser não vivo, ele precisa se alimentar? Não, ele não se alimenta. Então, para ser considerado ser vivo, ele precisa se alimentar. Respirar. As plantas respiram através das folhas. A gente não respira também? Então, a gente é considerado seres vivos. Então, ó, para ser seres vivos, tem que se alimentar, tem que respirar, reproduzir, né? Os animais podem reproduzir, ter filhotes. Então, as pessoas são seres vivos porque eles reproduzem, têm filhos. E relação com o ambiente. Ela mantém uma certa relação com o ambiente. Por exemplo, precisamos da água, do ar para viver, não é? Seres vivos. Funções são cooptação, Passando. produção. Os seres não vivos são aqueles. Seres não vivos. Quais são? Quem são e quem é considerado ser não vivo? Os seres não vivos são aqueles inanimados que não possuem vida, que é o caso dos objetos, eles não possuem vida. Uma pedra, por exemplo, mas que também são da natureza. Então, os seres, por exemplo, uma natureza lá, um bosque, uma floresta. Existem seres vivos e seres não vivos. Os seres vivos são os animais, as árvores, as plantas, e os seres não vivos, as rochas, as pedras, né? O solo são seres não vivos, mas que fazem parte da natureza. Como o ar, a água e o solo. O ar, ele faz parte da nossa natureza, a gente precisa dele para a nossa sobrevivência, mas ele é um ser não vivo. A água também é um ser não vivo. Existem ainda os objetos criados pelo homem, que não são seres vivos, como os carros, as roupas, os computadores. Então, ó, seres não vivos, o ar, a água e o solo, aqueles que são criados pelo homem, pelos seres humanos, que são os carros, os computadores, os objetos em si são seres não vivos, porque eles não possuem vida, eles não se alimentam, eles não respiram, eles não reproduzem e eles não mantêm relação com o ambiente, com a natureza. Aqueles inanimados que não possuem são da Vamos natureza. Os passando. objetos criam homem, como os carros, os brinquedos ou água. Ó, que exemplo de seres não vivos: a água e as rochas. Elas fazem parte da natureza, mas não são considerados seres vivos. Rochas não realizam as funções vitais. Ó, os seres não vivos, eles não realizam as funções vitais. Quais são elas? Eles não se alimentam, não precisam se alimentar, não respiram e não se reproduzem. Resumindo, seres não vivos não realizam vitais, alimentam, não se reproduzem. Lembre-se, veja o quanto é interessante. Os seres vivos precisam dos seres não vivos. Olha só, os seres vivos. Ah, tia Fabiana, então, se não é não vivo, se ele é um ser não vivo, ele não tem importância. Sim, nós, seres vivos, precisamos dos seres não vivos para viver, né? Para a nossa existência. Por exemplo, o ar é um ser não vivo, mas nós, seres vivos, precisamos dele para sobreviver. A água é um ser não vivo, mas a gente precisa dele para sobreviver. Aqui tem a imagem de uma pessoa capinando, ela precisa, é o trabalho dela, então ela precisa da enxada. A enxada é um ser não vivo. Então, os seres vivos, que são as pessoas, por exemplo, precisam de objetos, que são seres não vivos, para a sua sobrevivência. Então, os seres vivos e os seres não vivos, eles vivem em comunhão. Os seres vivos precisam dos seres não vivos. O que define? Vamos relembrar, o que define seres vivos? São aqueles que nascem, crescem e se reproduzem. Eles respiram, eles precisam respirar, precisam se alimentar, reproduzem e mantêm uma certa relação com o ambiente. Os seres não vivos, eles são seres inanimados, eles não têm vidas. Eles não têm vida, mas
são importantes para a sobrevivência dos seres vivos, certo? Beijo, beijo.